Alô, galera. Tudo bem? Professor André Ziveiter aí para mais uma aulinha, seguindo aí as funções inorgânicas, né? Estou falando dos ácidos, certo? Vou falar dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos, tá bom? Então, vou dar sequência aí nessas aulinhas, tá? Vambora. Não esquece, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Deixa lá o seu like, manda lá o seu... Manda suas, deixa lá o seu comentário, né? Deixa lá sua dúvida, tá bom? Manda e-mail, pô, manda meu e-mail aqui. Vou botar o meu cartão de visita aqui. Ó, tá bom? Esse é o e-mail, Cursos Invader, tá? Manda um e-mail para mim. Se quiser marcar aula particular, a gente pode marcar online. Se você morar aqui por perto, né? Eu não posso te dar aula muito longe, né, galera? O deslocamento é muito grande. Então, se você mora longe, quiser ter aula, tá bom? Pô, manda um e-mail para mim, a gente conversa, a gente marca uma aula, tá bom? Marca uma aulinha online, vai ficar show de bola, tá? Pode confiar, beleza? Professor André Veiga, tá? Bom, nossa aula começa então, nós falamos na última aula, né, da definição de ácidos, certo? Vimos a nomenclatura dos ácidos e eu fiquei de falar agora sobre a classificação dos ácidos, tá bom? Temos três formas de classificar os ácidos, de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, tá? Aí então eu tenho os monoácidos, que só tem um hidrogênio ionizável, ácido clorídrico e ácido nítrico. Temos os diácidos, que tem dois hidrogênios ionizáveis, como o ácido sulfúrico e o ácido sulfídrico, beleza? E temos os triácidos, que tem três hidrogênios ionizáveis, tá bom? É o ácido fosfórico, tá? Aqui, eu tenho aqui algumas estruturas, por exemplo, o ácido clorídrico, tá vendo? Só tem uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, né? O hidrogênio é ionizado, essa ligação aqui quebra. Quebra de ligação covalente é ionização, tá bom? Aqui o ácido sulfídrico, né? Com dois hidrogênios ionizáveis, tá? O ácido cianídrico, HCN, tá bom? Com um hidrogênio ionizável, beleza? O ácido perclórico, aqui, presta atenção, ácido com fósforo, o ácido sulfuroso, ele só tem dois hidrogênios ionizáveis, apesar de ter três hidrogênios na fórmula, na composição, tá vendo? Um dos hidrogênios está ligado diretamente ao fósforo. Esse não se ioniza. Os que se ionizam são aqueles que estão ligados ao oxigênio. Beleza? Tá bom? Então, ácido fosforoso, ele é um diácido, tá? O fosfórico não, o fosfórico é um triácido. Os três hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Beleza? Bom, outra maneira de classificar, né, é de acordo com a presença do oxigênio. Oxiácidos têm oxigênio, beleza? Hidrácidos não têm oxigênio. Temos o ácido clorídrico, que não tem oxigênio na fórmula, sulfídrico, não tem oxigênio na fórmula. Lembra? Terminação hídrico não tem oxigênio, tá? Aqui eu tenho o ácido nítrico e o ácido sulfúrico como exemplos de oxiácidos. Tem oxigênio na fórmula, tá? Bom, de acordo com o grau de ionização, eu vou verificar aqui a força do ácido, tá bom? Tem ácidos que são fortes, tem ácidos que são moderados e tem ácidos que são fracos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui dois experimentos, tá? Na verdade, é um experimento onde a gente está verificando a força de dois ácidos diferentes, tá bom? Repara, eu coloquei a mesma quantidade de moléculas de cada um dos ácidos. Então, eu tenho o ácido clorídrico, foram colocadas 1.000 moléculas dele em 1 litro de água, e eu tenho o ácido acético, foram colocadas também 1.000 moléculas de ácido acético em 1 litro de água, tá bom? Ora, depois de fazermos uma análise, né, das duas soluções, verificou-se que das 1.000 moléculas que foram colocadas em água, 920 sofreram ionização. Por quê? Porque foi constatada a presença de 920 íons H+. Isso quer dizer, esses íons H+, só podem ter saído da fórmula do ácido clorídrico, né? Se tem 920 íons H+, porque 920 moléculas de HCl se ionizaram. Dessas 1.000, algumas não se ionizaram. 80 moléculas não se ionizaram, tá? 920 se ionizaram, liberando 920 íons H+, 920 íons Cl-, tá bom? No caso do ácido acético,
né, quando foi feita a análise da quantidade de íons, verificou-se que das 1.000 moléculas, né, 13 se ionizaram, produzindo 13 íons H+, e 13 íons acetato menos. 987 moléculas não sofreram ionização. Ou seja, qual é o ácido que se ioniza mais? É o ácido clorídrico, é o ácido mais forte, tá bom? O grau de ionização do ácido clorídrico, né, que a gente chama de alfa, mede a força dele. Bom, quando a gente pega o número de moléculas ionizadas e divide pelo número de moléculas dissolvidas, né, quantas moléculas foram dissolvidas em água? 1.000. Está aqui, 1.000 moléculas dissolvidas em água. Quantas se ionizaram? Olha, se tem 920 íons H+, e 920 íons cloreto, né? Então, se ionizaram 920 moléculas. Quando a gente faz a conta, né, 920 dividido por 1.000, o alfa tem valor 0,92 ou 92%. Ou seja, o grau de ionização do HCl é de 92%. De todas as moléculas de HCl que você coloca em água, apenas 92% dessas moléculas vão sofrer ionização, tá? Olha, como o grau de ionização está dando maior do que 50%, o ácido clorídrico é um ácido forte. Beleza? Aqui, quando a gente faz o cálculo para o ácido acético, o número de moléculas que se ionizaram foram 13, né? Se tem 13 íons H+, e 13 íons acetato, certo? Significa que 13 moléculas desse cara aqui se ionizaram. Beleza? Então, eu vou fazer o número de moléculas ionizadas, que foram 13, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, que foram 1.000, tá? Então, 13 sobre 1.000 vai dar 0,013 para o valor do alfa, ou 1,3%. Ora, se o grau de ionização do ácido acético é de 1,3%, ele é menor que 5. Então, é um ácido fraco. Beleza? Bom, outra maneira da gente verificar a força do ácido, né, é através, tá? Peraí, só um minuto. Tá bom? Então, outra maneira que a gente tem de verificar a força do ácido. No caso dos hidrácidos, a gente usa essa sequência aqui. HCN, que é o ácido cianídrico, é mais forte que ácido sulfídrico, desculpa, mais fraco do que o ácido sulfídrico, que é mais fraco que o fluorídrico, que é mais fraco que o clorídrico, o bromídrico e o mais forte, né, dos hidrácidos que a gente trabalha com vocês no ensino médio, né, é o HI, que é o ácido iodídrico, tá bom? Não está escrito aqui, mas esses dois aqui são fracos. Anota aí, galera. Esses dois são ácidos fracos. Esse aqui é ácido moderado e esses aqui são ácidos fortes. Vamos corrigir? Corrigir aqui agora para vocês, ó. Vamos colocar aqui. Fracos, moderado e forte. Então, ó, moderado. E esses dois primeiros aqui são fracos, ok? Ó, HF moderado. E esses três últimos são fortes, tá? Então, voltando para a apresentação aí, repara, esses dois são fracos, esse aqui é moderado e esses três aqui são fortes, tá? Essa força do ácido ela é determinada em laboratório, tá bom? Mas devido a um padrão que a gente observa nos resultados, né, dos experimentos, dá para a gente bolar algumas regrinhas, tá bom? No caso dos oxiácidos, né? Eu tenho lá os hidrogênios do oxiácido, aquele elemento químico que fica no meio, que é o A metal, pode ser o enxofre, o nitrogênio, o cloro, né? E o oxigênio, onde X e Y seria o número de oxigênios e o número de hidrogênios, tá? Então, aqui, número de hidrogênios, número de oxigênios, beleza? Se a gente pega, por exemplo, ácido sul... Vou pegar aqui o ácido nítrico,
3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1 dá 2. Ora, se o número de oxigênios menos o de hidrogênios der maior do que 1, é forte. Então, o ácido nítrico ele é forte. O HNO3 é forte. Né? Se a gente pega aqui o ácido perclórico, 4 menos 1 dá 3. Né? Ora, se o número de oxigênios menos o número de hidrogênios dá maior do que 1, o ácido é forte. Né? Outro exemplo, aqui o ácido fosforoso, 3 menos 3 dá 0. Ora, 0 é menor do que 1. Então, o ácido fosforoso é fraco, tá bom? Uma exceção a essa regra é o ácido carbônico. Se você fizer 3 menos 2, vai dar 1. Ora, 1, o ácido é moderado pela regra. Mas se você for para o laboratório fazer um experimento para determinar a força do ácido carbônico, a gente vai ter como resultado ácido fraco. Vou corrigir aqui, tá, galera? Para deixar comigo. Tá? Então, ácido fraco, ácido carbônico é fraco, tá bom? Pela regra, daria moderado, tá? Mas, experimentalmente, né, ele é fraco, tá bom? Ele é uma exceção a essa regrinha aí, beleza? Bom, aqui temos alguns exercícios, vou passar aqui, vocês vão dando pausa e vão fazendo, tá? Eu boto o gabarito deles nos comentários, beleza? Do vídeo, tá? Ó, deixa eu puxar isso aqui para cá, tá? Ó, beleza? Depois vai tentar fazer esses exercícios aí, tá? São importantes, beleza, galera? Ó, vai dando pause e vai tentando fazer. Vou botar o gabarito nos comentários, tá? Aí. Vamos para as bases. Nossa próxima aula. Fechou? Beijos para todos. Valeu. Mais uma vez aí o meu cartãozinho, tá? Tá aí, ó. Quem está com dificuldade em química, beleza? Normalmente é estequiometria, equilíbrio químico, radioatividade, pô, tudo, tudo. Tamo junto, química é moleza, galera. Vem comigo, tá? Um grande abraço, um beijão aí para vocês. Bom estudo, tá bom? Se inscreve lá no canal. Não esquece não, tá? Deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, tá? Beijo, valeu!